Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão. Você é daqueles que estão sempre colocando uma pitada de sal a mais na comida? Ou está entre os que estão sempre saboreando uma comida enlatada? Então escuta essa. O brasileiro consome em média quase o dobro de sal recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Enquanto a OMS sugere no máximo 5 gramas por dia, pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, afirmam que o consumo por pessoa em nosso país é de 9,34 gramas. Ok, eu gosto de um salzinho na comida ou de comer um hambúrguer, mas o que isso aí tem a ver comigo? Tudo! Uma das consequências é que o consumo de sal em excesso aumenta a pressão arterial. É que o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, atrai as moléculas de água para si. E para manter o equilíbrio, o corpo precisa reter água, elevando a quantidade de líquido no organismo, o que provoca o aumento da pressão. Esse quadro sobrecarrega os rins e com o tempo a pessoa pode desenvolver a doença renal crônica. É o que acontece atualmente com mais de 150 mil brasileiros que precisam recorrer 3 ou mais vezes por semana a aparelhos de hemodiálise. Se você está há vários anos nessa de caprichar no sal da comida, é bom ir ao médico e fazer uma avaliação para saber como estão a pressão arterial, o sistema cardiovascular e os rins. Olha, Adriano, dependendo do caso, não basta apenas deixar o saleiro de lado, não. Pode ser necessário fazer mais atividade física e mudar os hábitos alimentares, a tal da alimentação balanceada. As chamadas comidas processadas, aquelas que vêm da indústria, que são embaladas, são facilmente encontradas no supermercado, têm quantidades maiores de sódio. Podemos citar o macarrão instantâneo, o hambúrguer, a sardinha em lata, a salsicha e a batatinha chip. Então fica a dica que já demos várias vezes aqui no Dedo de Prosa: desembale menos e descasque mais. Em outras palavras, prefira alimentos naturais como frutas, verduras e legumes a comidas que já vêm prontas do supermercado. Olha, não estamos querendo dizer com tudo isso que o sal deve ser abolido da sua dieta. O sal tem a sua função. Ainda mais porque ele vem adicionado de iodo. Falamos um dia desses sobre isso aqui no nosso Dedo de Prosa. O iodo é essencial para o nosso organismo. Ele ajuda a regular o trabalho da tireoide, uma glândula que fica no pescoço e que tem um papel chave no nosso metabolismo. Precisamos, portanto, ingerir sal, mas não muito sal. Então, da próxima vez que você estiver na frente de um prato, pense 2 vezes antes de pegar o saleiro e despejar mais sal na comida. A sua saúde agradece. Verdade, Adriano, e muitas vezes é só o hábito mesmo. A comida tá bem temperada, tá gostosa, tem sal em quantidade suficiente, mas a pessoa já adquiriu tanto o hábito de despejar ali o saleiro na comida que faz às vezes sem nem perceber. Eu mesmo tenho um parente que faz isso e eu brigo com ele direto, porque a gente tá às vezes no restaurante, em algum local, em casa mesmo, casa mais difícil porque nem saleiro tem, mas é automático. Chega a comida, aí ele já vai pegando, colocando, não precisa, você nem provou a comida, já tá colocando sal antes de provar a comida, é hábito, né? E é um hábito que pode sair muito caro. É verdade. Então, pessoal, nós brasileiros estamos ingerindo muito sal, muito mais do que o necessário para o organismo. O organismo precisa de sal, como dissemos, como explicamos, mas estamos ingerindo muito sal. É o que alerta a Organização Mundial de Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Agenda do Senado. A partir das 9 horas da manhã, horário de Brasília, a Comissão de Serviços de Infraestrutura faz uma audiência pública para debater as concessões ferroviárias
e a ampliação da participação das ferrovias na matriz de transportes brasileira. E às 10 horas da manhã tem CRE, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Vai votar 5 itens, um deles qualifica a exposição de crianças e adolescentes sob guarda de pais ou responsáveis legais brasileiros a situações de violência doméstica em país estrangeiro, como situação capaz de submetê-los a grave risco de ordem física ou psíquica. Para acompanhar os trabalhos legislativos, acesse senado.leg.br. Hoje, 10 de outubro, é o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. A data cai exatamente no Outubro Rosa, a campanha de prevenção contra o câncer de mama e o câncer de colo do útero. Muitas vezes, as vítimas de violência são pacientes em tratamento contra essas doenças. O que fazer nesses casos? Vamos conversar sobre o assunto com André Santos Pereira, que é advogado especialista em inteligência policial e segurança pública. André, muito bom dia. Bom dia, Adriano. Bom dia a toda a audiência. André, de que formas a violência pode chegar a uma mulher que já está vulnerável ao se submeter a um tratamento oncológico? Olha, o ciclo de violência contra a mulher tem algumas fases. A fase inicial desse ciclo é o aumento de tensão entre o autor e a vítima. Quando nós temos contextos mais complexos dentro, né, do cenário ali do relacionamento, essa tensão pode aumentar. Portanto, se a mulher está passando por um tratamento, se, neste caso, as dificuldades familiares aumentam por diversas situações psicológicas do casal, isso pode afetar a relação e conduzir esse possível autor a escalar, ou seja, a aumentar essa tensão e realizar de fato a segunda fase da violência doméstica propriamente dita, com a prática de algum ato de violência contra a mulher, que pode ser uma violência verbal, uma violência psicológica, moral, patrimonial, sexual, enfim, de acordo com o que prevê a Lei Maria da Penha. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, talvez o companheiro ali que já tem a tendência, né, de talvez insultar a mulher, já tem episódios talvez até de violência, de agressão física, quando há uma mudança na rotina do casal por conta do tratamento, porque isso afeta evidentemente a rotina do casal, né, ali daquele casal, por conta do tratamento que a mulher está se submetendo, ela fica mais vulnerável, fisicamente ela fica mais fraca, mais debilitada. Isso pode, já que ele tem essa tendência, ele pode passar para o próximo nível, seria isso? Exatamente. E voltando ao primeiro nível, que você bem pontuou, esse indivíduo ele já tem uma tendência. E essa tendência é decorrente do preconceito estrutural na própria sociedade brasileira e também espalhada pelo mundo, da cultura machista. Estudos revelam que essa cultura de fato existe. Há uma tendência do homem achar que a mulher é um objeto de sua propriedade. E por diversos fatores culturais, isso pode fazer com que o homem tenha essa visão e, se ele não tiver freios morais ou até mesmo culturais do ciclo ali que o envolve, pode transformar isso na fase 2, que é a violência propriamente dita, né? Então, existe essa possibilidade dos relacionamentos serem conduzidos para essa fase 2, né? Agora, André, quais os impactos para o tratamento contra o câncer de uma mulher vítima de violência? Ela já está vulnerabilizada por conta da doença, ainda tem mais essa carga emocional, até carga física, né? Quais os impactos que isso pode causar para a mulher? A mulher, ela pode ter aí dificuldades em realizar o próprio tratamento.
não tomar os medicamentos que sejam passados, enfim. Quando a gente observa a violência contra a mulher, dentro do ciclo de violência, conforme eu disse, né, fase 1, aumento da tensão, fase 2, a violência propriamente dita, fase 3 já seria a lua de mel, e eu posso explicar um pouco mais à frente. Mas durante esse período em que a mulher está realizando esse tratamento, ela está de fato abalada psicologicamente, ela está fisicamente numa situação difícil. E qualquer ação dela, tomada de decisão de não realização, de maneira consciente mesmo, de não realização do tratamento conforme ele é prescrito pelos médicos, isso pode afetar realmente o tratamento como um todo e conduzir essa mulher a maiores dificuldades aí em razão da doença. Nós estamos conversando com André Santos Pereira, que é advogado especialista em inteligência policial e segurança pública. O assunto, o casamento dessas duas datas, né? O Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, hoje 10 de outubro, e o Outubro Rosa, que é a campanha de prevenção contra o câncer de mama e o câncer de colo do útero. André, como utilizar a campanha Outubro Rosa no combate à violência contra a mulher, já que essas duas datas se coincidem? É importante a conscientização, tanto em relação à doença em si, as mulheres realizarem, né, os exames necessários de prevenção, quanto trazer a ideia de que a mulher precisa de um tratamento 360, ou seja, não é só em relação à sua saúde, mas também da sua saúde física, mas também em relação à sua saúde psicológica, e que toda a sociedade seja conscientizada dessa nossa cultura machista. Uma das perspectivas de solução para o problema da violência doméstica é a conscientização também dos homens. Então é importante ter um olhar para a conscientização dos homens em relação a essa cultura. O homem precisa primeiro admitir que tem essa perspectiva machista. Segundo, ele precisa realmente introjetar e se conscientizar de que isso de fato existe. Precisa ser educado e, obviamente, nos casos em que ele ultrapassa a linha legal e pratica uma violência contra a mulher, ele precisa ser punido. Então, de um lado, nós precisamos conscientizar as mulheres de que elas podem estar sofrendo uma violência e, de outro lado, conscientizar os homens de que eles estão, sim, praticando uma violência, seja ela de ordem física ou até mesmo psicológica, moral, enfim. Então, essas duas frentes, elas são importantes e precisam ser adotadas de maneira conjunta. André, então nós temos aqui mais um minuto aqui para a nossa entrevista, um pouquinho mais. Você, durante a entrevista, falou aí da chamada lua de mel, né, aí na escalada da violência doméstica. Queria que você explicasse, então, você que tem experiência no acompanhamento aí desses casos, né, como é que funciona essa lua de mel nessa escalada da violência doméstica? Olha, eu trabalhei bastante tempo na Delegacia de Defesa da Mulher aqui em São Paulo, numa área muito populosa da Zona Leste. E era muito fácil de identificar esse ciclo de violência. A fase da tensão, em que o homem, por exemplo, proibia a mulher de ter contato com amigos, com familiares. E a segunda fase, a violência propriamente dita, quando ele agredia fisicamente, xingava essa mulher. E a terceira fase, que é a fase da lua de mel, é quando a violência ocorre, o homem, muitas vezes, de fato, arrependido ou para se livrar, quando a mulher procura a delegacia para se livrar de um processo, enfim, para fazer com que fique tudo bem, ele pede desculpas, ele passa a ser amável e a mulher tem uma tendência a aceitar, né, em razão do vínculo afetivo com esse autor, tem uma tendência a aceitar essas desculpas, eles passam um período bem, o casal fica bem,
eles têm aquela lembrança de quando o relacionamento foi bom um dia e eles tentam novamente e a mulher dá essa chance. Mas, geralmente, a violência volta a ocorrer em razão de inúmeros fatores. Um deles é que, de fato, esse autor não havia se conscientizado ou até mesmo admitido que tenha praticado uma violência, né? Ele apenas fez isso, né? Buscou se retratar, buscou tratar essa mulher de uma maneira mais amável, apenas para se livrar da punição ou para reconquistar aquilo que ele entende que é um objeto seu, ou seja, a própria mulher. Então essa seria a fase da lua de mel, mas como a gente está falando de um ciclo, essa terceira fase da lua de mel, em algum momento, pode retornar para a primeira fase, que é o aumento da tensão e o ciclo se repetir. Ok, André Santos Pereira, advogado, muito obrigado aqui pelas explicações, pelos esclarecimentos. Um abraço para você, até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. A 21ª edição da Pesquisa Nacional do Instituto Data Senado revelou como os criminosos digitais têm feito cada vez mais estragos. Segundo a pesquisa, 24% dos brasileiros foram vítimas de golpes digitais nos últimos 12 meses. Entre os golpes, clonagem de cartão, fraude na internet e invasão de conta bancária. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o José Henrique Varanda. O Varanda é do Data Senado e é analista legislativo. Varanda, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Conexão Senado. Bom dia, Gesiel. É um prazer nosso estar com vocês para esclarecer nossas pesquisas. Varanda, causou surpresa o fato de praticamente 1 em cada 5 brasileiros terem sido vítimas de golpes virtuais nos últimos 12 meses, porque olhando daqui é muita gente. Causou surpresa, porque assim, a gente percebe no dia a dia, né, que os golpes, as tentativas de golpe são muito frequentes, mas a gente não tinha noção, pelo menos não esperava, que a vitimização, ou seja, pessoas que efetivamente perderam dinheiro para golpes digitais nos últimos 12 meses, fosse dar um número tão alto. Quase um quarto da população, 24%, afirmou que perdeu dinheiro para golpes digitais, como fraude em cartão de crédito, invasão de contas bancárias, golpes que levam pessoas a transferirem dinheiro de forma equivocada, ou, né, para pessoas que não deveriam estar transferindo dinheiro e por aí vai. É aquela questão da engenharia social aplicada para o crime, né, Varanda? As pessoas, muitas vezes, elas fazem tudo isso e elas estão sendo manipuladas a fazerem isso e nem percebem. E o que é pior é que, com o aumento da tecnologia, muita gente bancarizada e muita gente conectada, a tendência disso realmente é que esse número até cresça. Eu vi um dado aqui da pesquisa que eu queria que você comentasse. A pesquisa mostrou que o grupo que ganha até 2 salários mínimos representa mais da metade das vítimas, 51% das vítimas. O que é que isso revela sobre quem os golpistas miram, por exemplo? Perfeito. De fato, a emergência do Pix, né, e a pandemia levou a uma enorme bancarização da população. Hoje o Banco Central considera que o Pix ele já é praticamente prevalente, né? Todo mundo de alguma forma usa o Pix. E isso, claro, abre portas para os crimes digitais. Com relação à distribuição de renda, na verdade, esse não foi um fato tão surpreendente porque representa a mesma proporção populacional. Como a primeira faixa de renda, até 2 salários mínimos, é a maior parte da população, também se mostrou a maior parte das vítimas, né? Isso acompanhou bem o perfil populacional. Mas nós temos algumas questões analisando o perfil interessantes. Por exemplo, a escolaridade. Há uma relação positiva entre escolaridade e vitimização em golpes digitais. Ou seja, quanto mais alta a escolaridade, mais alta a incidência de golpes digitais. Em relação, por exemplo, pegam pessoas da última faixa de escolaridade, as pessoas com maior nível de escolaridade, que é de nível superior incompleto em diante. Essas pessoas, elas tiveram uma vitimização bem maior ou significativamente maior, acima da margem de erro, do que
do que essas pessoas representam na população. Foi acima do que elas representam. Foi além do esperado para elas, né? E, por outro lado, quem tem baixa escolaridade, os que são analfabetos ou que têm um fundamental incompleto, aquele primeiro nível de escolaridade, tiveram abaixo do que eles representam na população. Também significativamente abaixo da margem de erro. E isso conversa com o quê? Qual é a conclusão que a gente pode tirar disso? Que as pessoas mais expostas à tecnologia, que usam tecnologia no seu dia a dia, para fazer compras na internet, para negociar contratos e, enfim, fazer transações comerciais pela internet, são mais suscetíveis do que aquelas pessoas que usam pouco. Aquelas pessoas que não estão tão expostas no dia a dia, ou que fazem um uso menos intenso de tecnologia. Ou que talvez até por algumas limitações não se expõem tanto, não entram tanto nos golpes. Os golpes talvez são direcionados mais para situações que aparentam ser críveis, né, verossímeis, que as pessoas acreditam naquela situação, em situações do dia a dia, da vida urbana, das pessoas que moram nas metrópoles, e por aí vai. Ou seja, trocando em miúdos, quem está na chuva se molha mais, né, Varanda? Em termos de vitimização, de efetivamente perder dinheiro, o que notamos é isso. Um outro dado interessante, você está falando aí sobre o uso intensivo da tecnologia. Um outro dado que eu penso aqui da pesquisa é que a faixa etária de 16 a 29 anos é a que mais cai em golpes, segundo a pesquisa. Isso para mim foi surpreendente porque os jovens geralmente são mais ligados à tecnologia e tem-se, pelo menos, aquela ideia de que, bom, é safo, sabe de tecnologia, não vai cair em golpe, e cai. Pois é, em termos quantitativos, eles são, de fato, a faixa etária que mais sofre golpes, mas isso também acompanha o perfil populacional, que também é a faixa etária que tem mais pessoas, né? A faixa etária, as duas faixas etárias que tem alguma diferenciação populacional em relação a ela mesma, né? Ela tem uma certa quantidade de pessoas e na hora de sofrer golpes tem mais ou menos, são as seguintes. As de 30 a 39 anos tem marginalmente uma incidência de golpes acima da margem de erro, mas bem pouquinho acima da margem de erro. Ou seja, aquelas pessoas adultas que têm filhos, que estão com a vida corrida, que moram nas metrópoles, têm conta para pagar, que às vezes o dinheiro ainda não está dando porque não acabou de criar os filhos, não acabou de pagar o financiamento da casa e por aí vai. Essas pessoas são as que mais sofrem golpes em termos de faixa etária. E os idosos, as pessoas que têm 60 anos ou mais, são as que menos sofrem golpe em comparação ao grupo de idosos, né? O número de pessoas vitimadas nos idosos é abaixo do que se esperaria pelo número de idosos que temos na população, a proporção de idosos na população. E o que conversa com essa nossa interpretação de que tem a ver com o uso, né? A gente nota, na pesquisa a gente também fez uma avaliação sobre redes sociais e notícias falsas, e nós vimos que o grupo de idosos são os que menos usam redes sociais. Ainda usam bastante, mais de 70% da população, mas não se compara com os mais de 90% da população dos demais grupos. Então, isso talvez converse. Eles fazem um uso menos intenso de tecnologia, só aqueles que ainda vão ao banco olhar o gerente do banco, o gerente olho no olho, né? Que ainda fazem muitas transações com dinheiro físico, mesmo com cartão ainda físico e por aí vai. E esse grupo teve uma menor incidência de vitimização, caiu menos nos golpes digitais. Eu queria que você falasse... Sim, pois não, pode continuar. E é que são dados assim um pouco contra-intuitivos, né? Porque a gente pensa que talvez essas pessoas que têm menos educação, que já estão mais velhinhas, sejam mais suscetíveis aos golpes. Mas a verdade é que o que aparenta é que os golpistas, eles pescam para tudo que é lado, disparam um monte de tentativa diferente para todo lado, e as que vão dando mais certo, eles intensificam. E talvez deem mais certo aquelas que estão um maior grupo de pessoas, ou pessoas com vidas mais corridas, que fazem um uso mais intenso, mais frequente. E aí esses ganham um reforço, né? E essa coisa se multiplica em bola de neve, né? Eu acredito, seja uma interpretação. Sem dúvida. Os dados não permitem a gente ir tão a fundo. O panorama político é uma pesquisa muito ampla. Foi feita, nós fizemos 21.808 entrevistas, mais de 800 por unidade da federação. Tá? Fomos em todos os estados e no Distrito Federal e tem perguntas de várias matizes de interesse parlamentar e político. Essa pergunta sobre os golpes digitais é apenas um itemzinho da pesquisa, mas como ela tem um perfil muito rico, nos permite fazer algumas interpretações.
Eu vou pensar mais uma outra aqui para a gente encerrar a entrevista, falando da pauta do momento, que é essa questão aí das apostas esportivas, das bets. Na pesquisa, há um dado que mostra que 12% da população realizou apostas nos últimos 30 dias. Dentre os que apostaram, a maioria gastou até R$ 500 e o perfil dos apostadores é majoritariamente masculino. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse dado, Varanda. Perfeito. De fato, esse último relatório que publicamos trata de apostas esportivas, de endividamento das pessoas e de golpes digitais. E em relação a apostas esportivas, a gente quis saber quanto que as pessoas, o valor monetário que as pessoas gastaram com apostas esportivas por meio de aplicativo de bet ou site na internet nos últimos 30 dias. A gente não vai chamar essas pessoas de apostadores contumazes, são pessoas que fizeram aposta naqueles 30 dias anteriores à pesquisa, né? Pode ter sido uma vez na vida, pode ser uma pessoa que faz com mais frequência. Isso a gente não pode, né, extrapolar. Mas essas pessoas que fizeram apostas, é um grupo pequeno da população, 12%. Na verdade, o que a gente notou é que 84% enfaticamente disse que não faz apostas esportivas. Quando a gente limita para apostas esportivas, talvez não entre outros tipos de jogos, cassinos, tigrinho, essas coisas a gente não conseguiu também avaliar. A gente estava realmente muito interessado por conta da regulamentação, no projeto de regulamentação de apostas esportivas, no âmbito de apostas esportivas, tá? Mas, de fato, aí com isso a gente pode avaliar o perfil, e o que a gente tem de perfil são homens, jovens. Também tem um pouco maior de incidência em termos de escolaridade no nível médio completo, ou seja, as maiores escolaridades, as menores escolaridades apostam menos do que se esperaria. Agora, o nível médio, ele é um pouquinho mais intenso nas apostas, quem tem nível médio. E também quem tem algum nível de renda, a faixa de renda intermediária. Até 2 salários mínimos aposta menos do que se esperava para aquela faixa, acima de 6 salários mínimos aposta menos se esperava para aquela faixa, pelo menos em quantidade de pessoas que fizeram aposta. Eu não estou falando nem dos valores monetários, né? Mas aquela faixa intermediária tem uma incidência maior de pessoas que fizeram apostas. E aí tem uma associação com o endividamento das pessoas. Sim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, essa questão do endividamento da população. Isso. A gente notou que 32% das pessoas estão com dívidas em atraso há mais de 90 dias. Tá? Porque essa é a definição das pessoas que têm o cadastro negativado e tudo mais, quando uma pessoa tem dívida e atrasa mais de 90 dias. 32% dos brasileiros. Agora, entre aqueles que fizeram apostas esportivas, o número de pessoas com dívidas e atrasos pula para 42%, acima da margem de erro. Então, o fato da pessoa estar endividada pode ter levado ela a fazer apostas, ou o fato de estar viciada em apostas pode ter levado ela a se endividar. A gente não sabe a relação de causa. E pode ser, inclusive, dual mesmo, bidirecional. Mas tem uma associação, não é tão forte, mas ela é perceptível, né? Ok, então. Varanda, muito obrigado pela sua participação. Nós conversamos com o José Henrique Varanda, ele é analista legislativo, ele é do Data Senado e falou sobre esse recorte da pesquisa nacional do Instituto Data Senado sobre fraude, sobre endividamento e também sobre essa questão aí das apostas esportivas. Bom, fortalecer a proteção e conhecimento, né, Varanda, para evitar ser a nova próxima vítima. Não tem outra forma, Gisele. A gente vai ter que contar, claro, com os fornecedores de tecnologia, os bancos nos ajudando, mas a gente vai ter que absorver as inovações que foram criando, sabendo que é um jogo de gato e rato. O pessoal que está lá do outro lado tentando esses golpes está sempre também, né, no processo de inovação e de buscar caminhos, né? Como você falou, uma engenharia social, usando dados em larga escala, e estamos sujeitos a isso, faz parte da vida moderna, faz parte do dia a dia. Temos que nos adaptar, né? E educação e conhecimento e troca de informações entre as pessoas, não ter vergonha de falar sobre isso, inclusive por ser um fato tão comum da vida, como se nota, 1/4 da população, eu acho que são questões fundamentais. E, Gisele, se me permite apenas informar a todos que todos esses dados, tabelas, gráficos estão disponíveis no portal do Data Senado, que fica no portal do Senado Federal, senado.leg.br/datasenado. E nós temos vários relatórios lá derivados do panorama político. Essa pesquisa, como eu falei, ela é a maior pesquisa que nós já fizemos do panorama.
É a 21ª edição e comemorativa dos 20 anos do Instituto de Pesquisa Data Senado, que é o Instituto de Pesquisa de Opinião Pública. E falando de opinião pública, né, de interesse parlamentar, de interesse da sociedade, a gente acredita que seja o único, de fato, com recursos públicos, isento, neutro e que faz um trabalho de excelência em termos técnicos, em termos de amostra probabilística, de garantia dos resultados de confiabilidade. E valorizado por todo o Brasil. Parabéns, Varanda, parabéns para o Data Senado e parabéns também para todos que se embrenharam nessa pesquisa Panorama Político. Um grande abraço e até a próxima, querido. Foi uma satisfação, Gisele. Até a próxima. Obrigado, viu?